Oi, gente! Hoje eu tô aqui para falar sobre ventilação mecânica invasiva, que é muito corriqueiro também na unidade de terapia intensiva, tá bom? Por quê? Porque a gente tem pacientes que estão hemodinamicamente instáveis, pacientes que acabam evoluindo para insuficiência respiratória aguda, rebaixamento do nível de consciência, tá bom? E que precisam ser entubados e conectados ao ventilador mecânico. Então, vamos lá. Então, ventilação mecânica, a sua definição, né? É o suporte oferecido por meio de um aparelho ao paciente que não consegue respirar espontaneamente por vias normais, devido a fatores como doenças, anestesia e anomalias congênitas e muito mais, né? Eu quero que vocês prestem bem atenção agora nessa outra frase que eu vou falar aqui para vocês, tá? A ventilação mecânica, ela substitui total ou parcialmente a ventilação espontânea. Janaína, o que é que você quer dizer com isso? Então, primeira coisa, primeiro conceito que a gente vai quebrar aqui, tá? Não é porque o meu paciente está na ventilação mecânica invasiva, no ventilador mecânico, que o ventilador mecânico vai estar realizando todo o ciclo respiratório por ele. Lembre-se que aqui nessa definição a gente diz o quê? Que substitui ou total, quando ele não consegue fazer o disparo do aparelho, ou parcialmente, tá? Então é muito importante que quando a gente estiver cuidando de um paciente em ventilação mecânica, prestando os cuidados, a gente avalie se esse paciente ele está entrando no ventilador, ele está participando, ele está disparando o aparelho ou se o ventilador está fazendo tudo por ele, tá? Então, eu sempre tenho que ficar de olho. Por exemplo, se eu programei uma frequência respiratória de 14, a gente vai ver mais para frente que nos ventiladores mecânicos tem lá a parte que é a parte que a gente programa tudo para o paciente e tem a parte onde é tudo que o paciente está fazendo. Então, por exemplo, eu programei 400 de volume, ele está fazendo quanto? Então, vai aparecer lá, se ele estiver fazendo 300, 350, 400, 450, tudo vai aparecer. O tanto que eu programo e o tanto que ele está fazendo. Então, se eu programar uma frequência respiratória de 14 e eu observar que lá tem uma frequência respiratória de 20, de 22, isso significa que o meu paciente ele está entrando no aparelho que a gente chama, isso significa que ele está conseguindo realizar o disparo, tá? Porém, por outro lado, isso significa o quê? Que esse paciente provavelmente ele tem drive respiratório, ele consegue realizar o disparo do aparelho, né? Se por outro lado, eu tenho lá um paciente que eu programei 14 de frequência respiratória para ele e ele só está fazendo 14 de frequência respiratória, ou ele está extremamente sedado ou bloqueado, ou muitas vezes esse paciente ele não tem drive respiratório. Muitas vezes é observado nos pacientes que estão evoluindo ou que já estão em morte encefálica. Então, é muito importante que a gente observe, tá? Até mesmo a questão para a gente tentar reprogramar esse ventilador mecânico para manter uma oxigenação melhor para o nosso paciente. Se ele está entrando muito, se ele está entrando ou se ele não está entrando no ventilador. Se ele estiver entrando muito, ele vai estar com uma frequência respiratória muito aumentada. Se ele estiver entrando dentro da normalidade, ele vai estar com uma frequência respiratória dentro dos padrões da normalidade. E se ele não estiver entrando, provavelmente esse paciente ele não tem drive respiratório ou ele está muito sedado ou bloqueado, tá? Então, esse é o primeiro conceito importante
que a gente tem que saber a respeito da ventilação mecânica. Não é porque o meu paciente está em ventilação mecânica que ele não está participando do ciclo respiratório dele. Ele pode estar, mas ele pode também não estar, tá? E essa ventilação mecânica, ela está indicada na insuficiência respiratória aguda ou na insuficiência respiratória crônica que por qualquer motivo se agudizou, tá? Os tipos de ventilação mecânica, então, que a gente vai tratar nessa aula. A gente vai falar da ventilação mecânica invasiva, tá? Quando eu preciso de uma prótese entre o meu paciente e o ventilador mecânico, tá? Ou também pode ser através do traqueóstomo, que também é uma prótese entre o paciente e o ventilador mecânico. E também tem a ventilação mecânica não invasiva. No caso da ventilação não invasiva, a gente vai utilizar dispositivos como máscaras, como interface entre o paciente e a ventilação mecânica, tá? Mas aqui nós vamos falar da ventilação invasiva. Então, quais são os objetivos de você fornecer uma ventilação mecânica invasiva para o seu paciente? Bom, para manutenção das trocas gasosas, para que ele consiga realizar uma boa troca gasosa, tá? Manter o seu nível de oxigenação adequado, conseguir expelir o CO2 em excesso, então a gente precisa dessa manutenção da troca gasosa. Para diminuir o trabalho da musculatura respiratória, evitando assim a fadiga respiratória, diminuir o consumo de oxigênio, tá? E auxiliar em algumas situações específicas, como por exemplo, cirurgias de grande porte, né? Situações onde você precisa promover um bloqueio neuromuscular, uma sedação para o paciente, então cabe aí a ventilação mecânica. Mas ela também está indicada nos casos de parada cardíaca, tá? Na insuficiência respiratória aguda. Quando a gente fala de insuficiência respiratória aguda, então a gente tem que ter em mente que a gente tem basicamente dois tipos de insuficiência respiratória aguda: a hipoxêmica, onde você tem uma diminuição da pressão arterial de oxigênio menor do que 60, tá? E você tem a insuficiência respiratória hipercápnica, onde você vai ter um aumento da concentração de CO2 acima de 50 mmHg, tá? Então, nessas situações de insuficiência respiratória aguda, há indicação da ventilação mecânica. Falência do aparelho respiratório, ausência de proteção das vias aéreas, como por exemplo nos rebaixamentos do nível de consciência, tá? Apneia e hipoventilação. Além dessas indicações, a gente tem indicações mais específicas ainda, tá? Então, geralmente, quando você tem um paciente que ele tem uma frequência respiratória acima de 35, ou quando ele não consegue manter um volume corrente adequado, quando o volume corrente dele é menor do que 5 ml por quilo de peso, quando ele começa a reter muito CO2 acima de 50, ou quando ele começa a ter uma diminuição da pressão de oxigênio abaixo de 60. Lembrando que a PaCO2 normal, ela é de 35 a 45. E uma pressão arterial de oxigênio normal, ela varia de 80 a 100, tá? Isso tudo, gente, é claro que não é só um dado objetivo. É claro que para indicação da ventilação mecânica tem sempre que ter um conjunto. Então você vai observar a resposta do paciente, né? Muitas vezes esse paciente ele foi colocado na ventilação mecânica não invasiva, mas ele não teve uma boa resposta, ele continua tendo hipoxemia, ele continua com uma frequência respiratória alta, então ele não correspondeu à ventilação, ele não
está respondendo bem à ventilação não invasiva. Então, nesses casos é indicado a ventilação mecânica invasiva, tá? Então, isso vai depender muito da avaliação clínica desse paciente. Como que esse paciente ele está se desenvolvendo? Ele está fazendo uso da musculatura intercostal? Ele está fazendo uso da musculatura acessória? Ele está fazendo uso de toda essa musculatura aqui da região do pescoço? Ele está com batimento de asa de nariz? Então, percebe-se que essa sintomatologia é uma sintomatologia típica de quê? De insuficiência respiratória. Então, quando ele começa a fazer o uso da musculatura abdominal, esse uso da musculatura abdominal sobe para a torácica, que sobe aqui para a região do pescoço, da fúrcula, e aí vai para batimento de asa de nariz. Batimento de asa de nariz é o ponto final da insuficiência respiratória desse paciente, tá? Então, esses são indícios de sofrimento respiratório e de provável intubação. É claro que, juntamente com outra sintomatologia. Então, às vezes você pode ter um paciente pálido, paciente sudoreico, né? Um paciente com cianose, diminuição da perfusão periférica, né? Uma saturação de oxigênio baixa, que muitas vezes nem sempre vai estar baixa, né? A gente depois vai ver isso em monitorização hemodinâmica, tá? Mas o oxímetro também serve para nos ajudar. Seguindo a isso, também para nos ajudar, tem a gasometria arterial, tá? Então, muitas vezes a gente colhe uma gasometria arterial e ela vai ser interpretada em conjunto para ver a questão da intubação ou não desse paciente da ventilação e ele evoluir para ventilação mecânica invasiva ou não, tá? Então, é um conjunto, não são somente dados específicos, então são os dados que a gente tem junto com a avaliação do paciente, que é extremamente importante, e o auxílio da gasometria arterial, tá? Aqui, gente, lembrando que a nossa ventilação normal, a nossa respiração, ela se dá por pressão negativa. Então, o que acontece? O ar, ele é inspirado, quando a gente faz a inspiração, a gente tem o que? A distensão da caixa torácica e o rebaixamento do nosso diafragma, certo? Com isso, dentro do nosso pulmão vai se criar uma pressão negativa e aí vai facilitar a entrada do ar. Tá certo? Então, a nossa respiração, ela se dá por pressão negativa. Durante a expiração, o que é que vai acontecer? Eu vou ter o relaxamento do diafragma, tá? Vai ter quase que a igualdade de pressões dentro do meu pulmão e eu vou conseguir exalar o ar. Quando a gente fala de ventilação mecânica invasiva, a ventilação mecânica invasiva, ela se dá por pressão positiva, tá? Então, a ventilação mecânica, ela se dá por pressão positiva. Então, aqui, nesse slide, a gente tem exatamente as fases do ciclo respiratório durante a ventilação mecânica, tá? Então, se você olhar aqui, ó, quando a gente olha aqui, ó, nesse número 1, esse número 1 significa o quê? Significa que ocorreu a fase inspiratória, tá? E aqui na fase 1, essa válvula inspiratória, ela tá aberta. Então, significa que o ar, ele tá entrando, ele entrou. A válvula da inspiração do aparelho tá aberta, tá? O 2 significa a mudança de fase. Então, aqui o paciente, né, subiu, começou a entrar ar, aqui ele inspirou, tá? Esse 2 significa o quê? A mudança da fase de ciclagem, é a transição, onde vai ser fechada a válvula inspiratória e vai ser aberta a válvula expiratória. Então, é o início, é a mudança da fase da inspiração para a expiração, tá?
A fase 3 é a fase expiratória propriamente dita, onde a gente vai ter o fechamento da válvula inspiratória e a abertura da válvula expiratória, permitindo, tá, que equilibre-se a pressão expiratória aqui, ó, no ventilador. E o 4, então, vai ser a mudança da fase expiratória para a fase inspiratória. Então, é o disparo que a gente falou já desde o início da aula. Então, corresponde ao quê? Corresponde ao disparo do aparelho. Então, é quando fecha lá, acaba o ciclo expiratório e vai iniciar um novo ciclo inspiratório. Então, nessa fase, o paciente ele pode ter o drive respiratório e ele pode conseguir ele mesmo disparar o aparelho, o ventilador mecânico, certo? Então, ele disparou o ventilador mecânico e aí o que acontece? Se ele não consegue completar o ciclo, o ventilador mecânico vai completar para ele nessa fase, tá? Então, essa curva de ventilação, ela é um pouco diferente da curva de respiração normal da gente, tá? Então, aqui a gente tem o disparo, né? Acabou o ciclo expiratório, vai iniciar um novo ciclo inspiratório, certo? Começou a entrar aqui o ar para o meu paciente, entrou, atingiu um determinado volume, ou uma determinada pressão, ou um determinado tempo, tá? E aí o meu paciente inspirou. Quando ele inspira, tá? Aí a gente tem a fase 2, que é a fase da ciclagem, certo? Onde esse paciente vai começar a sair da fase inspiratória e vai para a fase expiratória. O 3 representa a fase expiratória e o 4 novamente representa o quê? O fim da fase expiratória total, o início da fase inspiratória e é o disparo do aparelho, tá? Então, é importante que a gente tenha isso em mente, tá? Que é desse jeito que o ventilador mecânico, ele opera, certo? E aí, gente, quando a gente fala em ventilação mecânica, a gente tem que falar um pouco em curvas de ventilação. Por quê? No nosso ventilador lá, a gente vai ter os parâmetros objetivos, mas a gente vai ter as curvas também. E essas curvas, elas vão nos dar indícios de que muitas vezes a ventilação está adequada ou inadequada, tá? Então, basicamente, na ventilação mecânica, na tela dos ventiladores, a gente vai ter 3 tipos de curva, tá? Então, a gente vai ter aqui, ó, uma curva volume, tá? O que acontece? Né? Abre a válvula inspiratória, o ar entra, quando ele atinge um certo volume, ele cai. A gente vai ter aqui a curva de fluxo, tá? Onde o fluxo entra, quando atinge determinado tempo, ele fica estático e ele acaba caindo. Repare que a curva de fluxo é a única curva que ela tem uma parte da sua curvatura positiva e uma parte da sua curvatura negativa. Essa parte positiva corresponde à inspiração e a fase negativa corresponde à expiração. E aqui a gente tem a curva de pressão. Então, o que acontece? Vai começar a entrar pressão, vai subir a curva de pressão. Num determinado tempo, essa pressão vai começar a cair e a curva começa a cair. Janaína, por que é importante a gente conhecer um pouco dessas curvas? Por quê? Você já sabe o modo que o seu paciente está ventilando somente de olhar para a tela do ventilador. Como assim? Por exemplo, um exemplo. Se eu estiver ventilando o meu paciente a volume, que o volume é controlado, o que acontece? A curva de volume vai ser sempre a mesma, vai ser sempre igual. Por quê? Se eu estou controlando o volume, por exemplo, se eu programei no aparelho 400 de volume, então todo o ciclo respiratório que corresponde a
Cada ondinha dessa é um ciclo respiratório, ó. Todo ciclo respiratório vai entrar o mesmo volume. Então, a curva de volume, ela sempre é constante no modo a volume. Mas, no modo a volume, quando eu olho a curva de pressão ela varia. Ora faz uma pressão mais alta, ora faz uma pressão mais baixa. Por quê? Porque eu não estou controlando a pressão, eu estou controlando o volume. Então, o volume, ele é constante. Quando eu ventilo o meu paciente a pressão, o que vai acontecer? A curva de pressão, ela vai ser sempre a mesma. Por exemplo, eu programei lá 12 de pressão, 15 de pressão, sempre vai ser 15 de pressão. E o volume, ele é variável. Então, a curva de volume, eu vou ter que prestar atenção. Ora, a curva de volume vai estar maior um pouquinho, ora vai estar menor, ela vai ficar oscilando. Por quê? Porque eu controlo a pressão e não estou conseguindo controlar o volume, tá? Então, é sempre interessante a gente saber disso daqui, tá? Então, aqui, ó, a gente olha um ventilador mecânico. Então, você olhando a tela aqui de um ventilador mecânico, tá? A única coisa aqui é que a curva volume, ela tá aqui embaixo, a curva de pressão, ela tá em cima e a curva de fluxo, ela tá aqui no meio, tá? Então, o que acontece? Aqui eu tenho as curvas no ventilador mecânico, aqui eu tenho todos os parâmetros que eu programei no aparelho e nessa tela aqui, olha, eu tenho o quê? Eu tenho todos os parâmetros que o meu paciente ele está fazendo, tá? Então, observe que no ventilador mecânico a gente vai ter as curvas, a gente vai ter a parte onde a gente vai colocar todos os comandos e a gente vai ter uma parte onde a gente vai observar todos os parâmetros realizados pelo paciente, tá? E aí, antes da gente entrar nos modos ventilatórios, existe algumas coisas que eu queria explicar para vocês, algumas nomenclaturas. Por quê? Porque a gente vai utilizar bastante isso, tá? Então, quando eu falo de drive respiratório, né, que eu já falei anteriormente nos slides, significa o quê? Significa que o meu paciente ele tem a capacidade de inspirar, ele vai ter a capacidade de realizar o disparo do aparelho, tá? Então, ele tem drive respiratório, ele tem condições de disparar o aparelho. Então, é isso que eu quero dizer. Quando eu falo de volume corrente, esse volume corrente significa a quantidade de ar que vai estar entrando e saindo de dentro do pulmão do meu paciente. Então, nada mais é do que o volume de ar, a quantidade de ar, tá? Que o aparelho vai estar entregando no pulmão desse paciente. Quando eu já falo aqui, ó, vamos deixar FO2 para depois. A gente pulando para cá, a gente vai falar do volume minuto. O volume minuto é a quantidade de ar que vai estar entrando durante 1 minuto, tá? Para o meu paciente. E marquem isso, gente. Volume minuto é igual a volume corrente vezes a frequência respiratória. Ou seja, guardem isso. Toda vez que eu mexo tanto na frequência respiratória como no meu volume corrente, eu vou alterar o meu volume minuto, tá? E o meu volume minuto ideal é em torno de 5 a 8, certo? Então, muitas vezes, não é somente a gente ir lá no aparelho e mexer na frequência respiratória, mexer no volume corrente. Saiba que quando você faz isso, você vai estar alterando o volume minuto, que o volume minuto também tem que ser respeitado para uma ventilação protetora do nosso paciente, tá? E aí, o que é esse FO2? Esse FO2 é a fração inspirada de oxigênio. É o tanto de oxigênio que vai ser entregue para o paciente. Então, eu controlo lá no meu aparelho 60%, 50%, 21%, 30%, 100%, tá? Lembrando que
Quando o meu paciente tem qualquer problema, tem uma hipoxemia grave, muitas vezes não é aumentando a fração inspirada de oxigênio que a gente consegue melhorar a oxigenação desse paciente, tá? Existem critérios para você aumentar ou diminuir a fração inspirada de oxigênio. Por quê? Porque a gente sabe que o oxigênio em excesso, ele também inflama o alvéolo, o tecido do alvéolo. Então, a gente tem que ter cuidado com a fração inspirada de oxigênio. Não, o paciente está desaturando, não é simplesmente você ir lá e aumentar a FO2. Existem outros dispositivos que você pode lançar a mão para poder oxigenar melhor esse paciente. Um deles é o uso da PIP, por exemplo, tá? Que é a pressão expiratória, certo? Final. Então, a gente também pode utilizar a PIP também para a questão de melhorar a oxigenação do nosso paciente. É claro que também com critérios, porque a gente vai falar de ventilação protetora daqui um pouquinho, e a gente tem que ter isso daí bem controladinho. Uma das coisas que a gente tem que controlar bem direitinho é a drive pressure, tá? Que a drive pressure nada mais é do que a pressão de platô. A pressão de platô que vocês estão vendo aqui, ó. A pressão de platô, ela é a pressão refletida dentro do nosso alvéolo, menos a PIP. Então, se eu colocar uma pressão de platô muito alta, se eu colocar uma PIP muito alta, eu vou ter uma drive pressure muito alta, que o ideal é que ela não passe de 15, tá bom, gente? Então, são alguns conceitos, não é simplesmente a gente ir lá, né, mexer em frequência respiratória, mexer em FO2, aumentar a PIP, não, existem outras variáveis que a gente também tem que se atentar, porque senão você deixa de fornecer para o paciente uma ventilação protetora. E é o nosso objetivo, porque a gente quer impedir que esse paciente, ou quer minimizar que esse paciente ele tenha o quê? Uma lesão induzida pela ventilação mecânica, tá? Então vamos lá. Então a FO2 é a fração inspirada de oxigênio que a gente vai programar, né? O tempo inspiratório já é autodidático, né, gente? É o tempo que vai permanecer na inspiração. O tempo expiratório é o tempo que o paciente vai permanecer na expiração. E aí a gente tem a relação ins para ex. Essa relação ins para ex, geralmente ela é 1 para 2, tá? Ou ela pode ser 1 para 2,5, tá? E assim por diante. Então, a pressão de pico, ela reflete a pressão nas vias aéreas, tá? Para a gente é mais interessante a pressão de platô, porque, como eu já disse para vocês, a pressão de platô, ela vai refletir o que, gente? A pressão intra-alveolar, é a pressão que está lá dentro do alvéolo que eu tenho que ter um maior controle, tá? A frequência respiratória é a quantidade de incursões, né, por minuto que o nosso paciente vai receber. A PIP, como eu já falei, é a pressão expiratória no final da expiração, né, que vai garantir com que o nosso alvéolo ele fique aberto, ele fique com ar residual para evitar o colabamento, tá, do alvéolo. A complacência nada mais é do que a capacidade desse pulmão se distender e voltar ao seu estágio normal. Existem doenças que são características pela baixa complacência. Por exemplo, quando a gente fala da SARA, Síndrome da Angústia Respiratória Aguda. Então, dependendo do paciente, ele vai evoluir com um pulmão mais duro, mais encharcado, é aquele pulmão que ele tem uma baixa complacência. Mesma coisa aqueles pacientes que têm fibrose cística, por exemplo, tá? A fibrose cística, ela vai começar a destruir e vai começar a cicatrização, né, do alvéolo. Então, esse alvéolo ele vai ficar rígido, o pulmão vai perder a sua complacência. Então, existem doenças que são caracterizadas pela baixa complacência. Geralmente, essas doenças com baixa complacência, o ideal é que a gente ventile esses pacientes a volume,
tá? Mas não tem uma regra, não, eu tenho que ventilar volume e eu tenho que ventilar pressão. Não, não existe uma regra clara, mas a recomendação da diretriz brasileira de ventilação mecânica é que para pacientes que têm essa baixa complacência pulmonar, como por exemplo na SARA, a gente ventila esse paciente no modo a volume, tá? Mas também a gente pode ter aqueles pacientes que têm uma alta complacência. Por exemplo, pacientes que são retentores de CO2. O enfisematoso, né, que tem enfisema pulmonar, por exemplo. O que acontece no enfisema pulmonar? Ele tem uma destruição dos septos alveolares, né? Então o ar ele vai entrando, ele vai enchendo e esse paciente ele não consegue expirar, colocar esse ar para fora. Então são pulmões onde a gente tem uma alta complacência, tá bom? Bom, uma outra coisa que a gente também tem que falar é o modo ventilatório. O modo ventilatório significa o quê? Se esse modo é controlado, se só o aparelho está fazendo o trabalho pelo paciente, se o paciente não está conseguindo fazer o disparo, ou se esses módulos são assistido e controlado, né? Que o paciente faz o disparo, mas a partir do momento que ele não faz o disparo, o aparelho dispara por ele, tá? Ou o espontâneo, que é o PSV, que a gente vai ver mais para frente. Então, quando a gente fala de modos, a gente fala em assistido e controlado, tá? Que pode ser a volume ou a pressão, e o espontâneo, tá? No espontâneo, que é o PSV, é pressão de suporte, onde a gente vai fornecer apenas uma pressão de suporte, mas todo o ciclo respiratório, quem vai estar realizando é o paciente, tá bom? E quando a gente fala em desmame, isso significa o desmame gradual da ventilação mecânica, né? Por quê? Uma vez que esse paciente é entubado, é colocado em ventilação mecânica, ele já está estabilizado, certo? A gente já pensa em começar o seu desmame, porque o quanto antes ele sair da ventilação mecânica, melhor para ele. Por quê? Menos dias de UTI ele vai ter, menos risco de infecção também. Tá? Então, vamos agora falar dos modos ventilatórios. Então, a gente vai falar dos modos. Então, a gente tem o modo controlado, já diz, né, gente? Controlado, onde o paciente, ele não faz o disparo, ele não tem a capacidade de fazer o disparo do aparelho. Toda a respiração, todo o ciclo respiratório, né? Vai ser comandado pelo ventilador mecânico, tá? Já no modo assistido e controlado, então o paciente ele tem essa possibilidade de fazer o disparo. Quando ele não faz esse disparo, ou muitas vezes ele faz o disparo e o ventilador complementa o restante do ciclo, tá? Nesses modos assistidos e controlado, eu posso ventilar o meu paciente tanto a pressão, lembrando que quando eu ventilo a pressão, eu tenho a pressão na minha mão, eu domino a pressão e o meu fluxo e o meu volume é livre. Ou eu posso ventilar esse paciente a volume. Quando eu ventilo a volume, eu domino o volume, eu controlo o fluxo, mas a pressão ela é variável, tá? Então, volume, eu tenho volume na minha mão, consigo controlar o fluxo e a minha pressão é variável. Quando eu ventilo a pressão, eu tenho a pressão na minha mão, mas o volume e o fluxo são variáveis, tá? E eu tenho o modo espontâneo, que é um modo de desmame, né? Quando a gente vai começar a retirar esse paciente do ventilador, que esse paciente já começa a fazer ciclos respiratórios espontâneos, então é o modo PSV, tá? Então, mais uma vez, tá? Esse daqui é um ventilador mecânico, é a tela inicial do ventilador mecânico. Então, aqui a gente vai observar o quê? A gente vai observar uma curva de volume. Tá? Não, aqui é curva de pressão. A gente vai observar uma curva de pressão, a
gente vai observar o fluxo, tá? E a gente vai observar o volume, tá bom? Então, o que acontece aqui, ó? Aqui embaixo é onde eu vou fazer os comandos que eu quero, tá? Então, foi colocado para o paciente 100% de FO2, foi colocado para o paciente 21% de FO2, essa daqui é a tela que a gente utiliza para aspiração traqueal, tá? Ou para fornecer 100% de maneira repentina. Então, tá 21%, meu paciente está com 8,5 de PIP, foi colocado 15 de frequência respiratória, tá? E foi colocado 300 de volume, certo? E aqui é tudo que o meu paciente está fazendo, tá? Isso vai mudar, gente, de aparelho para aparelho que vocês têm na unidade de vocês, tá? Mas basicamente, ó, outro tipo de aparelho. Aqui é a curva de pressão, curva de fluxo, curva de volume, tá? Então, esse paciente, ele está sendo ventilado a volume, tá? Então, tem 12 de frequência respiratória, tem 5 de PIP, tem 400 de volume e tem 21% de FiO2 para ele. Já nesse outro aparelho, a gente tem essa tela inicial aqui, ó, né, onde a gente vai ter a curva, só que nesse aparelho é aqui que a gente vai colocar os comandos que a gente quer para o paciente e a gente vai observar aqui embaixo, ó, o quanto que esse paciente está realizando. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, dependendo da instituição que você trabalha, muitas vezes você vai ter 2, 3 tipos de aparelho para trabalhar, tá? O que é mais importante é a gente saber os parâmetros iniciais, os parâmetros de uma ventilação protetora, para a gente conseguir ajustar esses aparelhos, porque ali na hora, na prática, é que a gente vai conhecer realmente o aparelho que a gente vai trabalhar.